O Pai nos envia a seu Filho. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Vamos a mais um devocional. Lendo agora João no capítulo 6, o versículo 44, que diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitos se acham que são donos de si mesmos, supõem que têm liberdade de fazer o que deseja, pensam que têm domínio sobre sua vida e o que fazer dela. Isso é apenas uma vontade permissiva de Deus a nós, seres humanos. Mas nada podemos fazer se Ele, Deus, não permitir. Ao lermos também João no capítulo 15, o versículo 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O próprio Jesus diz ser a videira, a palavra. Nele temos a verdadeira vida. E sem Ele nada podemos fazer, inclusive a sua obra. Irmãos, precisamos entender que o próprio Deus encaminha você a Jesus, ao seu Filho. Sem Ele, sua permissão, sem sua palavra, não chegaremos a Jesus, pois tudo é dado pelo Pai. Isto é a soberania dele. Nós somos sua criação. E Ele é o dono de todos nós. Não há como fugir disso, queira o incrédulo aceitar ou não. A maioria dos grandes teólogos admitem que ninguém pode ir a Jesus se o Pai não lhe enviar. Pode estar associado a João 6,35, que diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. O pão da vida proporciona uma fonte de vida, e quem tem fome e sede por ele também será farto. Mas quem permanece nele, este nunca terá fome e nunca terá sede. Por isso, Deus enviou a seu Filho para nos dar uma oportunidade de encontrarmos Ele. Ele criou a igreja, formou 12 apóstolos e destes milhares de discípulos até hoje. E através desta igreja formada por pessoas que Ele, o próprio Deus, chamou, nos deu a oportunidade de redenção. Quando você vê pessoas indo a Jesus, o Pai o chamou. Se você vê pessoas saindo de Jesus, a questão agora é se foi realmente Deus que os chamou ou se estas foram apenas convencidas da verdade. Apenas houve um remorso e não um verdadeiro arrependimento de discípulo. Jesus é essa verdade. A permanência junto a Ele, junto a Jesus, isso é dado pelo Pai. Sintam-se então amados pelo Pai que os chamou a essa graça, a Jesus. Leia a Bíblia, sejam santificados por ela. Foi o próprio Deus que te chamou, pois ninguém pode ir a Jesus se Deus não o enviar. E Jesus recebe a todos quantos Deus o enviou. Muitos têm abandonado Jesus por coisas pequenas, ínfimas, sem significâncias. Não deveria ser assim. Sintam-se, irmãos, privilegiados em serem chamados pelo próprio Deus a essa graça. As coisas da vida, igreja, família, trabalho, nada deve nos separar dele. Nada pode nos separar da sua graça, pois foi Deus que nos enviou a Jesus. Ao lermos Romanos 8,
os versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônio, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se estamos em Jesus, nada pode nos afastar dele. Isso veio do Pai. Calvino enfatiza corretamente as palavras: quem vem a mim. É inútil para os incrédulos que Cristo é o pão da vida, porque eles permanecem sempre vazios. Mas então Cristo se torna nosso pão. Pão quando procuramos como pessoas famintas, para que Ele possa nos encher. Lendo também em João, no capítulo 6, o versículo 51, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Amém, irmãos? Termino com as palavras de David Brown sobre esse texto, João 6,51, que diz: entenda, é de mim mesmo que agora falo como pão do céu. De mim, se alguém comer, viverá para sempre. E o pão que eu darei é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui, pela primeira vez, neste elevado discurso, nosso Senhor introduz explicitamente sua morte sacrificial. Ele fez isso, irmãos, por mim e por você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por chegar à tua presença em nome de Jesus e saber, Deus, que o Senhor que desejou nos chamar a esta graça maravilhosa que é Cristo Jesus. Eu agradeço isso, Pai. Que cada irmão e cada irmã entenda esse privilégio que eles têm de escutar a tua palavra, de louvar o Senhor e permanecer na tua graça. Deus, obrigado pela vida de cada um deles. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus nos permitir.